Sabe, hoje eu queria abordar um tema que eu estava pensando bastante ultimamente, e que às vezes eu até esqueci enquanto assistia meus animes favoritos. O tema do vídeo de hoje é justamente o que tá no título: temas e diversidades em uma história. E calma, não se assusta com esse título. Não é nada muito complexo ou difícil de entender. Na verdade, esse vídeo é pra ser algo divertido e analítico, já que foi algo que eu pensei com muito carinho. A ideia aqui é te mostrar como a obra, tipo um anime shonen, pode ser muito mais do que lutas, poderes, personagens bonitões e vilões super estilosos. Apesar de que sim, tudo isso também é incrível. Hoje a gente vai explorar algumas formas diferentes de consumir uma história. E quando eu digo formas diferentes, eu tô falando de como cada pessoa pode ver uma mesma cena, um mesmo personagem ou uma mesma fala de maneiras completamente diferentes. Tipo assim, já reparou como tem gente que ama um personagem porque ele é forte, enquanto outras pessoas amam porque ele é triste? Ou gente que gosta só pela estética? Pois é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Vamos começar por um ponto simples. Cada pessoa vê uma história com olhos diferentes. Quando você está assistindo um anime, ou lendo um mangá, ou simplesmente vendo uma cena dramática, significa que você está consumindo tudo isso através da sua perspectiva. Ou seja, através do seu ponto de vista. Você pode gostar de uma história por ela ser simples, mas por ter conceitos únicos que chamam sua atenção. Ou simplesmente por ter personagens que você de certa forma se identifica, ou se comove e consequentemente se apega. Um exemplo pessoal que eu poderia dar é Boku no Hero, que por incrível que pareça eu acho que acabou virando meu anime favorito. Sei lá, eu acho que o final de Jujutsu Kaisen acabou tirando um pouco da diversão que eu tinha da obra. No caso, eu acho que o final de Boku no Hero conseguiu passar uma mensagem mais clara. Mas enfim, voltando ao assunto original, narrativamente falando da história em si, eu já sabia o que esperar da obra, e mesmo assim eu achei a narrativa bem divertida, já que eu acho que a intenção da história não era ser algo completamente original, que fugisse dos clichês ou tentasse inovar, mas sim ser uma mídia japonesa adaptando conceitos de heróis inspirados no ocidental, para criar uma narrativa simples e divertida. E o que eu achei interessante na história é que, no meu ponto de vista, Boku no Hero se encaixa perfeitamente no tema de cultura e simbolismo, porque ele pega o conceito ocidental de super-heróis e adapta isso para um contexto japonês. Mesmo sendo uma história cheia de clichês, ela transforma esses clichês em algo narrativamente divertido. Agora, vamos tentar esclarecer um pouco o que eu quero dizer com a palavra tema. No contexto de uma história, um tema é a ideia central que uma obra quer transmitir, como por exemplo amizade. Mas além desse tema principal, existem outras camadas importantes que enriquecem a narrativa, como por exemplo cultura, simbolismo, representatividade, mitologia e muito mais. Esses elementos não são exatamente temas, mas sim aspectos narrativos que ajudam a dar mais identidade, profundidade e significado à história. Eles são as formas pelos quais o tema principal é explorado e sentido pelo público. Termos como simbolismo e cultura não são exatamente temas, no sentido narrativo direto. Eles são mais como camadas, elementos ou aspectos que compõem uma obra. Na verdade, eles funcionam como ferramentas ou abordagens que aprofundam um tema. Então, o que me fez usar a palavra tema no título é justamente porque abrange tanto o tema principal, quanto as diversidades de leitura e abordagem. Agora que esse ponto já foi explicado, vamos falar um pouco sobre as diversidades narrativas, começando pelo simbolismo. O simbolismo é quando a obra quer dizer alguma coisa sem dizer com todas as letras. O que eu quero dizer é que nesses momentos, normalmente a obra costuma usar imagens, ações ou até silêncio. Em Jujutsu Kaisen, por exemplo, o Gojo representa o céu, o infinito e a solidão de estar acima de todos. Isso é retratado até em suas técnicas, tipo o Mugen, que simboliza sua separação tanto com seus inimigos e aliados, ou até o infinito, representando o espaço de distância emocional dele com o resto do mundo Jujutsu, ou talvez até em Boku no Hero, onde suas individualidades representam justamente suas personalidades e sonhos. Tipo o Deku, que tinha o sonho de ser igual ao All Might e acabou ganhando justamente o poder dele. O Bakugo com seu complexo de vitória e comportamento explosivo, o Todoroki com sua dualidade de fogo e gelo, ou até o Ojiro, que é um personagem simples com uma técnica simples. E me desculpa usar tanto exemplo de Boku no Hero nesse vídeo, mas enfim, esses são alguns exemplos de leitura simbólica. E eu acho que esse é o momento perfeito para falar sobre a perspectiva própria. Não é nada muito complexo, então vai ser bem curtinho. No caso que não é nada muito difícil de entender. Às vezes tem pessoas que não percebem que tem alguma coisa ali nas entrelinhas da história. E tá tudo bem, ninguém precisa ser um gênio. Na verdade, eu acho que a graça de uma história é a gente ir se aprofundando mais nela com o tempo. E cada pessoa vai tendo seu próprio ponto de vista. É como se a história dissesse que tem um significado aqui, mas cabe ao consumidor interpretar sobre esse significado. Resumidamente, cada um com sua opinião. Agora falando um pouco sobre cultura nesse contexto, toda a história é um reflexo de onde ela foi criada. Um exemplo óbvio é que muita coisa nos animes shonens, por exemplo, vem de elementos culturais japoneses.
Um ótimo exemplo de cultura japonesa nos animes é Noragami, já que é um anime que traz os deuses e espíritos do Shintoísmo, uma religião tradicional do Japão, para o centro da trama. A história mostra como esses seres interagem com o mundo dos vivos, como são cultuados ou esquecidos e até como lidam com os sentimentos humanos. Tudo isso acontece no cenário moderno, mas cheio de referências culturais japonesas, desde os rituais dos templos até o respeito à alma e à espiritualidade, mostrando como a cultura do Japão está presente até mesmo em histórias de ação e fantasia. Em Naruto, por exemplo, o respeito pelos mais velhos, o senso de dever com o grupo e o ato de se sacrificar pelo bem da vila são reflexos da cultura japonesa, que valoriza o coletivo, a hierarquia e a honra. Então, consumir uma obra também envolve entender que ela carrega o DNA do país que a criou. Também tem gente que assiste um anime e se emociona em partes que outros nem ligam. Tem gente que chora quando vê uma despedida, outras pessoas se arrepiam em lutas, outras se sentem inspiradas quando um personagem aparentemente fraco dá a volta por cima. E o que isso significa? Significa que cada pessoa se conecta de um jeito. E não é porque você não chorou numa cena profunda que você seja um monstro. Às vezes, só não bateu no seu coração do mesmo jeito. Agora, sabe aquela emoção de comentar sobre os animes junto com seus amigos? Se você não tiver nenhum amigo, me desculpa, tá? Eu quero ser sua amiga. Mas enfim, continuando. Fazer cosplay, escrever fanfic, criar fanart, fazer edição, discutir teorias ou só sentar e ver o anime pra se divertir, tudo isso é parte da experiência. Tem gente que ama ver anime por causa de momentos em comunidade, amizade, diversão ou introspecção. Aquela sensação de todo mundo surtando junto faz parte da história também, mas eu só tô citando o lado bom, porque infelizmente eu também sei que existe o lado tóxico da comunidade. E é por isso que eu costumo dizer que algumas coisas têm seu lado bom e seu lado ruim, só depende do ponto de vista. Tem quem consuma a obra pelo visual. Tem gente que gosta porque o traço é lindo, as roupas são estilosas e o design das técnicas é criativo. E sim, isso também é uma forma de se conectar com a história. Só de você ver o visual, você já sabe a qual anime pertence. Além de que o visual costuma sempre passar a estética da ambientação e o contexto em que o anime se passa. Tem gente que ama refletir sobre o porquê das coisas, e os animes estão aí justamente para dar essa resposta, ou pelo menos algo próximo dela. Não precisa ser necessariamente apenas os animes. Filmes, séries e qualquer coisa também podem fazer isso. Mas também tem os arquétipos, que são tipos de personagens que representam ideias universais. A gente se conecta com eles porque eles representam sentimentos universais. E quanto mais bem escrita a obra, mais esses arquétipos ganham camadas. Eu dei esses exemplos justamente para tentar entender como cada um deles pode funcionar na sua perspectiva. Se você já teve alguma experiência desse tipo, talvez sinta alguma familiaridade. Só para deixar claro, esse vídeo não é para dizer você precisa assistir esse anime assim, mas sim que você pode assistir do seu jeito e ainda assim tirar suas próprias conclusões. Então, da próxima vez que você for assistir seu anime favorito, tenta perceber: por que eu gosto tanto dessa cena? Será que tem algo ali que me lembra da minha vida? Ou será que é só porque é bonito mesmo? Tudo vale. A beleza de uma história está exatamente nisso, em tocar cada pessoa de um jeito único. E espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Obrigada por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.